Então, essa é uma apresentação simples, gente, só para a gente realmente ter um acompanhamento visual também, né, para passar as informações, não esquecer de nenhum ponto que nós conversamos aqui, em particular, né, para passar para vocês. Então, é um pouco do nosso trabalho. Nós vamos falar hoje, então, sobre os recursos de interfaces digitais, em específico o Canva e o Figma, né? Eu vou falar um pouco sobre o Canva e sobre o Figma também, né? Porque nós dois já conhecemos o Figma e o Canva, mas eu acho que eu sou mais pro lado do Canva e o Giovanni mais pro lado do Figma, então a gente fez uma divisão aí, né? Mas nós dois vamos falar sobre o mesmo assunto. Então, começando com o Canva, eu acredito que todos vocês aqui conhecem, é um aplicativo, um software bem simples, né? Então, é uma ferramenta que a gente pode acessar do computador e do celular também. Então, dá, né, para quem não tem computador, pode baixar o aplicativo pelo celular e utilizar. Claro que também pode ser que não seja tão viável assim fazer alguns tipos de arte no Canva pelo celular, mas também é possível. Então, uma ferramenta para design gráfico que possibilita os seus usuários realizarem trabalhos gráficos de mídias digitais, apresentações, pequenas edições de imagens e vídeos. É claro que é um recurso, assim, simples, né? Se a gente for ver com relação a ferramentas, tem vários tipos de ferramentas profissionais, ferramentas de uso comum, né, das pessoas, mas o Canva, ele fica ali entre um e o outro. Não dá para a gente dizer que ele é uma ferramenta profissional, mas muitos profissionais utilizam essa ferramenta e ganham dinheiro e fazem edições maravilhosas com o Canva, mas realmente tem algumas questões que não existem no Canva, como a edição mais avançada, mais complexa de imagens, de fotografias, mas é possível fazer muita coisa legal no Canva, principalmente com relação aos cursos, né? No curso de vocês, por exemplo, vocês podem fazer várias coisas e hoje a gente vai mostrar também alguns exemplos que a gente já fez aqui, mas é possível fazer. Edição de vídeos também não tem nenhuma transição ultra complexa, como dos programas profissionais, mas é possível sim fazer. E como ontem mesmo a gente estava conversando a respeito disso, se você tem o conhecimento e você tem a criatividade e a curiosidade de aprender uma ferramenta, mesmo que seja simples como o Canva, e você souber fazer o que você precisa fazer com essa ferramenta de um modo muito bonito, muito criativo, esteticamente perfeito, ou quase isso, ou que tenha uma funcionalidade, uma utilidade, você conseguiu, você fez o teu trabalho. Então, não importa, às vezes, a gente fica pensando em querer aprender softwares super avançados, profissionais, caros, muitas vezes, e o básico você não sabe fazer. O simples você não sabe fazer. Então, tudo depende da criatividade. E com o Canva, obviamente, essa criatividade pode ser até testada, treinada, por aqueles que têm menos criatividade, pode ter o acesso ali a templates já prontos, enfim. Então, como vocês já conhecem, eu não vou ficar me estendendo muito falando sobre o Canva, essa página inicial dele, então eu acredito que vocês já têm, até a Rafa mandou para mim o que ela já fez, ali já produziu. Essa aqui é a interface dele, então tem algumas opções de design que vocês podem criar, de tamanho personalizado, editar fotos, importar arquivos de vários tamanhos diferentes. O que mais a gente utiliza ali seria a apresentação, o cartaz e o documento A4, para fazer diagramação de documentos e tal. Também tem a opção que, diferentemente de outros aplicativos, de outros softwares mais profissionais, ele tem um conjunto muito grande de templates já pré-fabricados, pré-prontos, que foram outras pessoas que fizeram, e também tem essa seção, né, de gráficos, de tabelas, que já vem tudo separadinho e organizado para que pessoas que, mesmo aquelas pessoas que não têm um conhecimento muito aprofundado sobre design, elas vão conseguir acessar e testar ali a sua criatividade e treinar, fazer vários designs bem bonitos, várias artes bem bonitas. Agora o Figma. Bom, então a ideia aqui é a gente falar um pouco, né, da ferramenta, é mais um overview, né, do que ela é e o que você consegue fazer. E daí depois eu deixei na verdade, um tutorial que eu gravei, na verdade, como se fosse uma aula mesmo, um passo a passo, com um exemplo guiado. Ali depois a gente disponibiliza para vocês o material para vocês aprenderem mais profundamente como que mexe na ferramenta, algumas funcionalidades, né, que eu acho que é interessante para quem quiser se aprofundar e talvez não seja momento aqui de a gente ficar se debruçando de todas as funcionalidades da ferramenta.
Então, só para vocês entenderem, né, o Figma, ele também é utilizado, né, por muitos designers, ao contrário, né, do Canva, né, ele tá bem alta no sentido assim de utilização por design mesmo, profissionais. Então, por ele ser uma ferramenta simples, é intuitiva, então seu uso está sendo bastante difuso aí entre esse meio, né, do design gráfico. E o legal dessa ferramenta é que ela é utilizada muito por equipes, porque ela tem várias funcionalidades que permitem que você crie um design de forma colaborativa. Então você pode, o Canva também é possível isso, mas o Figma ele é mais forte essas funções, né? Então você consegue compartilhar um projeto com várias pessoas da equipe e todo mundo pode ali trabalhar em cima daquele projeto. Então, coloquei aqui o logo do Figma. Vocês podem ver que até a partir do logo ele já é bem simples, né? Então, só com algumas formas e cores. É mesmo para trazer essa ideia, né, de utilização fácil da ferramenta. Bia, pode passar para mim, por favor. Além disso, a gente consegue trabalhar com essas funcionalidades de colaboração que eu falei, de forma simultânea. E o legal é que o Figma ele tem várias funcionalidades. Por quê? A gente vai ver depois, ali mais para frente, que você tem várias versões da plataforma para acessar esse software. Você pode acessar ou no navegador, tá? No browser. Você pode acessar baixando no celular, assim como o Canva. Ou você pode instalar um programa desktop no teu computador. E tudo isso é interligado. Então, se você faz uma edição, por exemplo, usando sua conta que você logou no site, né, pelo navegador, você tem essas mesmas alterações visíveis nesse mesmo projeto se você acessar de uma outra plataforma, por exemplo, no aplicativo do celular. Então, isso acaba se tornando muito interessante para equipes. Então a gente viu, né, com o uso, né, tanto que a gente usa bastante frequente, né, o Canva e o Figma, depois a gente vai mostrar para vocês alguns projetos que a gente já fez nessas duas ferramentas, e a gente vê essa facilidade, né, dessas ferramentas colaborativas. E o Canva, desculpe, e o Figma em relação ao Canva, a gente vê um pouco a qualidade, né, a diferença de qualidade. Então no Figma, assim, por mais que ele se torna um pouco desvantajoso por não trazer algumas coisas prontas, né? Alguns layouts prontos, você tem que criar exatamente do zero. Mas, assim, a qualidade que a gente vê dos trabalhos, da imagem que gera, do PDF que gera do projeto, é realmente, assim, muito boa, tá? Então, esse que é legal do uso do Figma. Se quiser passar, Bia. E aqui, muito interessante também que o Figma você consegue utilizar ele para fazer protótipos interativas. Então você consegue, por exemplo, simular cliques de tela. Por exemplo, lá eu tenho um botão numa interface. Eu clico ali no botão e ele, por exemplo, vai para uma outra tela. Então você consegue montar essas interações, essas formas dinâmicas, para você realmente ver como que vai ser isso implementado depois lá pelo um profissional da tecnologia da informação. Então isso é legal. E esse aplicativo é o Figma Miro. Tá? Então, é uma extensão que você baixa ali e você consegue criar esse protótipo mais interativo, que consegue ver as telas passando e tudo mais. O Figma está bastante difundido na área de TI, né? Principalmente por quê? Porque nós, como desenvolvedores de software, a gente tem um ciclo, que a gente fala, ciclo de vida de desenvolvimento de software. Existem várias metodologias, né, mas é basicamente, assim, falando a grosso modo, numa visão assim, bem alto nível, é o quê? Você levantar o que a ferramenta vai ter, que a gente chama de requisitos. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai documentar, vai fazer o protótipo, vai criar a tela. Então, esse nível de protótipo, ele não precisa ser nesse momento tão detalhado. Então, por isso que o Figma acaba sendo bastante utilizado na área de TI e acho que para design também é bem interessante. O legal, né, que o Figma, ele gera também algumas coisas que o Canva não. Por exemplo, você consegue trabalhar por camadas, né, que é aquele modelo, né, de layers que a gente sempre vê, né, nos programas da Adobe, da família Adobe, né, Adobe XD, Adobe Illustrator, né, o próprio Photoshop. Então, o Figma traz essa funcionalidade
E também ele permite você gerar as classes já HTML, CSS, desculpe, que é a classe de estilização dos componentes ali. Então, às vezes, fica muito fácil de você reproduzir o que foi criado no protótipo bem fielmente no código mesmo CSS, no HTML. Que às vezes, assim, no Canva, você tem que tentar chegar o mais próximo possível, às vezes não fica exatamente igual conforme foi desenhado. E o Figma, ele tem essa funcionalidade que ele gera, pelo menos a parte de estilo daquele componente que está ali na interface, o que acaba também facilitando muito o trabalho aí de quem for criar, por exemplo, um site ou mesmo uma plataforma. Tá? Então, aí vocês estão vendo a imagem da página inicial do Figma. Então, você faz o cadastro. A versão gratuita, você consegue fazer 3 projetos, né? Então, é o suficiente ali. Então, você pode ir no mesmo projeto criando vários layouts. Então, você vai criando vários frames que a gente fala dentro da ferramenta. Então, você consegue fazer várias interfaces. E claro que tem a versão Pro, assim como o Canva. Então, tem alguns recursos exclusivos que são pagos, mas o gratuito eu acho assim já muito bom. Depois, se quiser passar ali, Bia, para mim, fazendo um favor, aqui a gente tem já dentro da interface. Né? Então, ele é bem semelhante mesmo àquelas ferramentas da Adobe. Né? Então, até a disposição ali das janelas. E percebam que na parte de cima, ali bem superior, não sei se vai dar para ver bem, a gente tem o quê? Uns 6, 7 funções ali, né? Menuzinhos com diversas funções. Então, não tem tanta função assim, ela acaba se tornando simples, ela é bem simplificada. Então, dá para você trabalhar bastante aí com, por exemplo, escala de cor, criação, por exemplo, de imagens, né? Enfim, layouts. Então, é bem interessante, né? Inclusive, tem outras funcionalidades ali, como eu comentei, para você abrir ele no modo de apresentação e verificar as interações que você fez de botão, de passagem de tela. Então, é bem legal, é bem interessante, tá? Então, depois eu deixei para vocês ali no slide seguinte um vídeo, né, do próprio Figma mesmo, um vídeo institucional, né, para quem tiver mais curiosidade em aprimorar seus conhecimentos nessa ferramenta, falando o que é o Figma, né, de uma forma assim mais geral, né, como que os criadores veem a ferramenta que eles próprios criaram, né, qual que é a visão deles. E depois, no próximo slide, tem daí a aula que eu comentei com vocês, é um tutorial que eu fiz, seguindo aí o uso, né, de alguns recursos da ferramenta mesmo. Né? Então, crio lá um layout com alguns recursos aí, algumas imagens, então é bem legal. Depois vocês podem assistir, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar em contato aí, que a gente auxilia para tirar dúvidas. Né? Então, para quem quiser se aprofundar aí no uso do Figma, é bem interessante. Então, agora a gente vai ver um pouquinho das aplicações dessas ferramentas no nosso trabalho. Então, a Bia vai falar um pouco para a gente. Isso. Então, com relação às aplicações das ferramentas, como o Giovanni falou, o Figma realmente ele é muito mais complexo, tem muito mais funções, então dá para fazer muitas coisas a mais do que no Canva não pode ser feito. Então, o Canva ficaria mais para uma parte visual mesmo, para fazer um card ali rapidamente, mas também é possível fazer isso lá no Figma. A diferença será só que você vai ter que passar, né, ter repositórios de imagens para colocar ali, mas ele realmente é bem superior. Então, agora a gente vai apresentar algumas das aplicações, né, das ferramentas, de ambas as ferramentas que a gente faz aqui, que fizemos em alguns cursos e até alguns protótipos que a gente fez com as duas ferramentas. Então, uma delas é a diagramação. Esse aqui, por exemplo, é um documento que a gente mandou para a Adapar, né, que no caso ali vocês conseguem ver que é de um curso, né, que a gente faz para a Adapar. Então, é a diagramação de algumas regras para fazer a recuperação de estudos. Então, a diagramação é fácil, é a mesma coisa que fazer praticamente num recurso que é próprio para isso. A diferença é que eu fiz no Canva para colocar alguns elementos mais visuais. Então, dá para fazer a diagramação, dá para fazer aqui na parte de cima, por exemplo, tem uma arte que eu fiz na semana passada para um outro curso, para fazer uma proposta de um curso. Então, dá para você colocar o que pode ter
por exemplo, de propostas, colocar vários ícones diferentes, sempre levando em consideração, como a gente já conversou até ontem com a Rafa também, e hoje a gente vai frisar mais, com relação às cores institucionais da pessoa que pediu a proposta. Ali na imagem de baixo é um card que a gente fez para um outro curso de turismo, que nós estamos elaborando agora, o Giovanni está fazendo a plataforma, já fez, né, na verdade, a plataforma. Então, é como se fosse uma ilustração do que a professora postou de conteúdo, para dar aquele refresco realmente para o aluno que está lendo muito texto, para também ter alguns recursos visuais. Ali em cima também tem um outro card que foi feito também para um curso da ADAPAR. Logo ao lado tem um infográfico com datas e hora de aula, né, quando as pessoas vão ter as aulas, quando elas vão ter que fazer o meet com a professora. Então, isso aqui foi liberado no grupo de WhatsApp dos alunos para que eles consigam compreender quando eles vão ter aula, que horas vai ser, e também com relação às atividades, quando que precisa ser entregue as atividades, também considerando tudo, né? Vocês podem visualizar como que, por exemplo, nesse infográfico que fala sobre datas, né, de uma referida disciplina, tem o nome da professora, então é uma coisa bem formal, tem as cores institucionais, a cor que é correspondente ao curso, logo abaixo tem as logos, então tem também que ter o respeito com relação às instituições que estão engajadas nisso. Eu vi que alguém fez algum comentário, mas eu não consigo ler aqui, daí depois eu vejo, tá, pessoal? Ah, tá. Ali em cima tem alguns botões que eu fiz para um outro curso, então é um botão que foi depois utilizado pelo Giovanni para colocar na plataforma, então ele é clicável. Aqui no caso é só um desenho, né, para ele ter como base para fazer no HTML, e ele utilizou também a imagem, né. Logo ao lado tem uma proposta, um protótipo que foi feito para um curso de ciências, na semana passada, ou retrasada também, se não me engano, que a gente fez conforme a proposta do e-book das professoras que já é existente. Então, a gente pegou toda a identidade visual do e-book que elas já tinham produzido, das imagens que elas já tinham utilizado, e eu fiz esse protótipo para colocar lá na plataforma. Então, a partir disso, um outro TI, que é o Gui, e o Giovanni também, fizeram a plataforma, colocaram no Moodle exatamente dessa forma como foi feito no protótipo. Então, como se fosse assim um trabalho em conjunto, né? Como a gente já falou. Então, eu fiz a parte visual para eles entenderem aonde eles tinham que colocar cada coisa. Eles também sugeriram mudanças, porque como eles têm caráter mais técnico, eles me falaram o que podia e o que não podia ser feito, e a partir disso a gente fez mudanças pertinentes. Mas assim, então, dessa forma, como a Rafa comentou, né, para ajudar o Felipe também ali, para colocar as coisas na plataforma, ela pode fazer um protótipo assim, um desenho, explicando aonde que vai cada card, onde vai cada palavra, onde vai as avaliações, por exemplo, e assim por diante. Aí aqui também, daí já no Figma, né? Aqui no Figma também tem a proposta que o Giovanni fez para um outro curso de sustentabilidade, onde ele apresentou, né, esse projeto para a gente, mostrando como ficariam dispostas as informações na plataforma a partir depois da configuração que ele fosse fazer. Esse aqui também foi feito pelo Giovanni no Figma, então a partir de agora é mais no Figma, né? Da recuperação de estudos do curso de gestão de desempenho da PAR. Aqui também, mas aqui uma configuração diferente, né? Então foi colocadas as fotografias das professoras com o currículo Lattes, com um resumo do currículo Lattes delas. Esse aqui também, esse eu não sei, Giovanni. Esses são alguns sites também, que daí o pessoal, a gente tem uma parte da nossa equipe que também trabalha, né, com essa questão de só da elaboração do site, também usa o Figma, né, então aí alguns projetos de uma biblioteca que a gente está tentando criar uma interface aí para acessar alguns recursos que a gente está utilizando, né, se você quiser passar para o próximo, tem o site também da UVPR, também, né, como que foi desenhado as telas e tudo mais. Então, é só para vocês terem uma noção de, né, como que dá para trabalhar com essas duas ferramentas, que elas são boas, né, são muito boas e nos ajudam bastante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sobre os princípios do design, né, porque a gente sempre deve pensar, todos nós, né, que estamos participando dessa formação, todos vamos contribuir de alguma forma por esse processo.
E também algumas dicas, né, que a gente chamou de boas práticas aí, que a gente acha que vai ajudar vocês também na hora de vocês criarem o design de vocês. Bom, então falando dos princípios, a gente sempre tem que pensar nessas questões, né? Então, o primeiro princípio do design fala muito sobre formas, né? Então, principalmente sobre linhas. Que, na verdade, se a gente for ver, a Bia depois pode até falar melhor, né? Que ela é da área da arte, né? Mas, assim, a linha, basicamente, ela é a forma que a gente usa muito e que vai formar outros desenhos, né? Outros elementos dentro da minha página. E a linha, você consegue passar vários sentimentos da linha quando você cria ela dentro da sua interface, né? Então, se ela for uma linha mais reta, você pode usar ela, por exemplo, para organizar um conteúdo dentro da tua página, para dar alguma ordem, ou para indicar um fluxo, né, de leitura, por exemplo, dentro de uma página. Né? Se ela for uma linha, né, ondulosa, né, ela pode indicar movimento. Então, é sempre importante a gente pensar, né, nesse recurso da linha, o que ela representa ali quando a gente utiliza dentro do nosso layout, da nossa plataforma. Um outro princípio também, que é bem importante, né, e acho que a gente sempre fala muito aqui, é sobre o contraste. Né? O contraste ele é muito importante, principalmente, né, para a visualização do conteúdo que você está dispondo ali na tua página. Então é importante que haja esse contraste, né, que haja essa combinação de cores, em que uma cor não, por exemplo, se apague em cima de outra, né? Então, por exemplo, quando você usa o branco e o cinza, então é muito claro, às vezes você não enxerga, né? Esses dias a gente estava analisando uma página com a Bia de um evento assim aleatório, lá acho que era de biomedicina, né? Na computação, enfim. E daí a página era preta, assim, o preto assim mais escuro possível, preto bem puro, e tinha umas partes assim em verde limão. Aquilo você olhava, dava até um ruim de olhar. A gente começou, nossa, cadê o contraste disso aqui, né? Então, é sempre importante você analisar se as cores vão estar combinando. Claro que a gente tem que sempre pensar, como a Bia falou, sobre as cores que já são da pessoa que está utilizando o curso, né? Ou da identidade visual do curso. Né? Por exemplo, a gente tem o projeto lá da Dapar. Então, a gente tem as cores da Dapar. Então, a gente tem que olhar para aquelas cores e tentar combiná-las de uma forma que tenha contraste, né? Que realmente não fique ruim a visualização. Então, o contraste ele é bem importante. Aí, a gente vem para o terceiro princípio, que é o da cor. A cor também, cada cor, ela tem, né? Se você for estudar a teoria das cores, ela tem um significado. Né? Então, você usa o preto, tem tal significado. Se você usa o branco, tem outro, né? Se você usa o vermelho, por exemplo, tem outro. Então, você também tem que ter essa consciência de, pelo menos, ler, né, alguma vez, ou tentar estudar algo sobre as cores, porque isso vai ajudar você, também vai abrir a sua mente. Né? Às vezes não é só combinar, mas às vezes tem uma cor que é específico daquele tema e que a maioria das pessoas utilizam, né? E tem estudos da psicologia, das cores, enfim, tudo isso tem embasamento teórico para você utilizar. Então, se você for reparar, por exemplo, comida, geralmente, a gente tem grande parte dos aplicativos, das telas que são relacionados a essa área vermelho. Né? Então, porque o vermelho traz essa sensação, né? A gente está acostumado a olhar algo vermelho, por exemplo, o iFood ou o McDonald's, sabe que é vermelho, então é algo de comida, né? Mas assim, só exemplificando aqui para vocês entenderem a importância, né? Não é simplesmente escolher a cor ali, mas é você utilizar a cor correta. Movimento é sempre importante, né? Você trazer isso na página, seja em transição entre páginas, ou seja, por exemplo, a gente usa muito um recurso aqui em alguns layouts que é, por exemplo, tem muito conteúdo, é muita lei às vezes, o curso, então o que a gente faz? A gente cria, por exemplo, uma caixa, um box, onde a pessoa clica e daí abre a página, os artigos da lei. Né? Então, ela fica recolhido ali, né, durante a visualização da página. Então, se a pessoa quer estudar os artigos específicos, clica ali, ele expande. Então, são recursos que trazem movimento para a tela. Se você usar, por exemplo, um carrossel ali, né, para você ir passando várias imagens, também
gera movimento, e isso a gente tem que pensar e ajuda bastante. Outro ponto é a tipografia, né? Quando a gente fala em letras, depois eu vou dar uma dica, mas é importante, né? Que você tenha um padrão, né? E escolha a letra correta. A gente fala, eu estava lendo esses dias e eu vi lá que algumas fontes que são as fontes mais usadas hoje, né? Então se fala muito em Monte Serra, né? Em Roboto, enfim. Então, procurar essas referências do que o pessoal está utilizando atualmente, acho que também traz aí uma modernidade. Eu nunca vou esquecer, a gente da computação, a gente tem uma disciplina que trabalha com a interação humano-computador. Inclusive, hoje até leciono essa disciplina numa outra instituição, e o professor, né, era um professor que não atualizava muitos slides, então usava o mesmo slide faz tempo. E eu nunca vou esquecer um slide que dizia assim, Comic Sans era a fonte mais atual do momento. Eu fiquei parando para pensar, meu Deus, né? Jesus. Então tem coisas assim que você tem que ir atrás, né? Do que está sendo usado no momento, e isso é bem legal para deixar a tua interface bem moderna. Então a tipografia, ela impacta muito, porque é como o conteúdo vai ser apresentado, né? Então é importante isso. Outra coisa que a gente fala é sobre hierarquia visual, né? Então, por exemplo, um título com tamanho maior e um subtítulo com tamanho menor, né? Você usar uma imagem maior para algum significado e uma outra imagem um pouco menor. Então, você trazer, seja essa hierarquia visual mesmo, de tamanho, que diferencie um elemento do outro conforme a sua importância. Então, por exemplo, um destaque no texto, né, de uma palavra que é importante, né, um negrito, enfim. Né? Então, isso também é importante a gente pensar. O sétimo princípio, ele diz respeito à proximidade, né? Então, os elementos que se conversam, eles têm que ficar próximos, né? Então, por exemplo, vou falar de livros, vou dar dicas de livro, vou fazer uma bag, e nessa bag eu quero dar dicas de livro. Então, provavelmente, os títulos de livro, né, as inscrições, as informações do livro, elas têm que ficar próximas. Se eu quero de artigos, então eu vou fazer uma só com artigos, certo? Então, trazer a proximidade dos elementos dentro da tua própria interface. Aí o 9 e o 10, o 9 é bem específico, na verdade, para a área de TI, mas, né, todo mundo tem que saber um pouquinho aí, é do grid, né? O grid, na verdade, é aquelas linhas que geralmente editor de imagem tem, né? Tanto o Canva quanto... Acho que o Canva não sei se tem, mas o Figma eu sei que tem, que você utiliza linhas dentro da tua página para você posicionar os elementos, certo? Então, isso ajuda bastante também a trazer alinhamento, né? Então, quando a gente vai falar sempre em design, inclusive acho que o Yuri deve saber, todo mundo fala que design é chato por causa de alinhamento, né? Então, eles utilizam, né, o grid, né? Uma forma aí muito importante de auxilia, né? Você posicionar os elementos com uma ordem correta e tudo mais. E por último, e acho que um dos mais importantes, né? Não que os outros não sejam, mas é a composição, que é quando você olha tudo pronto e vê, será que ornou, né? Como a gente diz assim, no popular, ou será que está combinando, será que ficou bom? Né? Então, a composição é a união de todos esses elementos aí, para ver se realmente você olha, está visualmente bonito, se está usável, se tem usabilidade aquilo que você criou, se ele vai trazer uma boa experiência para o usuário, né? Porque hoje se fala muito em design UX e UI, né? User Experience, experiência do usuário, né? User Interface, que é a parte visual. Então vem daí, né? Vem da composição, né? Dessa necessidade que a gente está utilizando muita tela, muita interface nesse momento aí, principalmente depois que ocorreu a pandemia, tudo é digital. Então é importante você focar nisso, né? Antes, quando a gente da computação, que já é formado um pouco mais tempo, a gente falava em usabilidade, né? A gente falava em ergonomia, mas a gente não tinha tanto essa visão, assim, a experiência do usuário. Então, é importante pensar nisso também. E esses princípios aí nos norteiam na hora da gente criar as nossas plataformas. Agora, na sequência, Bia, você pode mudar ali, a gente vai falar de boas práticas. E a gente achou, conversando aqui entre nós, hoje de manhã, a gente achou legal também e já meio direcionando com aquilo que a gente já viu lá de alguns layouts de vocês, para tentar deixar bem claro e já dar uma dica, né, bem específica aí para que vocês possam seguir no trabalho de vocês. Bom, primeiro,
uma das primeiras boas práticas que a gente elencou é a questão das fontes, né? As typefaces. Eu achei até engraçado, estava fazendo um curso, né? Desses milhões de cursos que igual a professora Amanda falou que a gente faz, né? E eu chamei muita atenção, né? Porque quando é uma coisa nova, você fica assim, nossa, isso não pensava, né? O cara falava assim, não fique falando fonte todo momento, né? A fonte é o quê? É o arquivo que você instala lá no computador. Né? Quando a gente está falando, vai escolher uma fonte, tá? Escolher lá, por exemplo, a Arial. A gente está falando em typefaces. Claro que a gente sempre vai falar fonte porque a gente está acostumado, né? Mas eu achei assim, muito curioso isso, né? Uma coisa que eu não sabia e que eu acho que é legal assim compartilhar com vocês. Então, falando nessas typefaces ou fontes, né? Eu coloquei aqui porque, né, é o mais comum que a gente sempre fala, né? Não adianta também a gente mudar do nada. A partir de agora eu não vou usar mais esse conceito. A gente vai se acostumando, né? Aos poucos. Mas falando nessa questão aqui, né? A gente sempre utilizar no máximo aí 2 tipos de fontes, né? Então, sempre variar aí, mas assim, não encher muito tipo de fonte, né? Por exemplo, você abre uma página, lá tem 4 estilos de fonte. Então, aquilo até assusta até quem está vendo, né? Então, é importante aí a gente pensar nisso, né, Bia? Pode falar. Sim, é bem isso que vem na nossa mente quando a gente está falando sobre isso. E exatamente como como o Giovanni falou, a gente já tinha visto alguns projetos que vocês já fizeram, então a gente já vai dar uma direção, né, para coisas que visualizamos ali na plataforma de vocês e nos projetos que vocês mandaram. E com relação a isso, é fato, vocês precisam escolher uma fonte muito boa, porque vocês têm 4 lá, 4 diferentes, pelo que a gente viu. Então, visualizem novamente, com relação principalmente ao que o Giovanni colocou ali, o tamanho padrão. Tem que ter um tamanho específico para o título. O título mais importante, por exemplo, o título da sessão, é um tamanho maior. Aí os subtítulos ou os títulos menores tem que ficar um tamanho menor também. Mas sempre tem que seguir o mesmo padrão para todos os locais onde você colocar. Se você colocou tamanho 60 na primeira página, na outra página vai ter que ser tamanho 60 também. Não pode ficar mesclando assim, a não ser que seja, por exemplo, um elemento visual, um card, por exemplo. Você vai poder brincar ali um pouco melhor com outras fontes, claro, sempre levando em consideração que você está fazendo uma coisa que é séria, né? É o conhecimento das pessoas que estão ali, então não dá para usar qualquer Comic Sans, né? Igual o Giovanni falou. Não dá para usar qualquer fonte, tem que usar uma fonte legal, uma fonte boa, uma fonte institucional mesmo, uma fonte bonita e ao mesmo tempo uma fonte séria. Então, alguns exemplos ali que ele colocou do lado também, né, que com relação a essa brincadeira, entre aspas, que a gente faz com as fontes, de você mesclar uma fonte que ela é escrita, outra fonte que ela não é, ou uma fonte com linhas mais grossas ou com linhas mais finas, aí já entra também o caso da linha, que às vezes você deixa o conteúdo mais rígido com uma fonte que é mais grossa, digamos assim, e outra, né, ou negritada, e outra com uma linha mais fina, uma linha mais com movimento e assim por diante. É claro que aqui, né, a gente está falando isso mais para que vocês saibam também, né, para conhecimento. Não sei se vocês vão usar tudo isso, mas sempre pensar se realmente o que vocês estão fazendo, ele na composição completa, visualizando todo depois, ele está visualmente bonito, ou seja, esteticamente bonito e agradável para aquela pessoa que vai estudar. Porque a gente tem que lembrar sempre que é um aluno que está lendo isso. Então, se tiver meio esquisito ali, ele vai notar e ele vai ficar pensando mais nisso do que no que ele está lendo. Ele vai ficar notando mais os erros da página e da plataforma do que realmente está estudando ali. Então, com relação a isso, acredito que é muito importante, vocês têm que dar uma olhada ali para ver, escolher mesmo, escolher cores, principalmente para as fontes que tenham um contraste, né? Então, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, nesse slide aqui que a gente fez, ele tem um fundo que ele é um pouco acinzentado. Ele, apesar de parecer que é branco, ele tem um pouco acinzentado. Se eu colocasse aqui uma fonte cinza, a cor cinza ia ficar ilegível. Amarelo, por exemplo. Nossa, esses dias atrás, né, a gente estava mexendo em algumas coisas aqui e tava um amarelo muito estridente, assim. Ele chegava no olho, assim, chegava a dar um ruim, sabe? E por quê? Porque a gente
estava fazendo alguns testes e no momento não percebeu. Então, na hora de criar o design, talvez fique bom, mas colocando na plataforma não ficou. Na rolagem do mouse ele não ficou. Então, tem que pensar nisso, né? Isso mesmo. Então, é importante analisar essa questão, né? Também o tamanho de fonte sempre vai indicar a hierarquia, que é aquilo que a gente estava combinando, né? Falando anteriormente, desculpe. Sempre utilizar um tamanho padrão para as fontes e diferentes contrastes. Então, agora a Marta vai contribuir para nós. Fala lá, Marta. Não, eu estou ouvindo vocês e pensando assim, né? A gente sempre discute isso, se preocupa com isso, mas tem uma questão também que é preciso pensar, quando pensar a letra, o formato, o tamanho e essa questão da cor, principalmente da cor, se vocês tiverem aluno matriculado com algum tipo de necessidade especial, que daí a gente tem essa questão, tem algumas plataformas que já aplicam o contraste para melhorar para o aluno. Então, tem que fazer esse teste também, né? Nós, no momento, a gente nem pede para eles fazerem o teste com a questão da acessibilidade, porque a gente só faz esses testes quando tem aluno matriculado com essa necessidade. Mas daí tem que fazer isso, né? Colocou um amarelo lá, tem que fazer os testes também usando aquela questão do... Como é que a gente chama, Giovanni, isso que a gente explica lá no Moodle? Aquele do Libras, que você está dizendo? Tem o do Libras, mas tem o outro lá que é de contraste e tal, que a gente baixa o próprio Moodle. Não lembro agora, enfim, deu um branco. Então, isso é importante, né? Tudo isso que está sendo falado tem que pensar. Eu não sei como vocês vão ter ou não, mas se tiverem, já é um alerta para que vocês se preocupem. Daí, na hora, se tem um aluno, então eu tenho que me preocupar com ele, porque se ele ampliar essa fonte, ela vai deformar ou ela vai ficar ruim. Então, é só mais uma condição, né? Que a gente tem que colocar nas boas práticas. Sim, e até com relação a pessoas que não têm algum problema mesmo visual, assim, né? Mas até a gente, se ficar muito tempo na frente do computador, chega uma hora que parece que não vê mais direito, parece que a iluminação... Eu tenho um problema muito grande com iluminação, principalmente a iluminação né, com lâmpadas, assim, fluorescentes. Então, eu sei, a gente vive na pele, né? Ficar muito tempo na frente do computador também é desgastante. Então, você colocar cores que tenha um contraste, mas que não seja um contraste absurdo, igual que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou até tirar aqui a apresentação e vou mostrar o site que o Giovanni estava comentando, porque é realmente um absurdo. A pessoa fez simplesmente porque ela gostou das cores. E não é bem assim. A gente pode gostar de cores, sim, é ótimo, perfeito. A gente gostar, a gente levar em consideração a cor institucional, a gente levar em consideração as cores que estão mais na moda, digamos assim, mas a gente também tem que ter bom senso de que não é só porque você gosta da cor que às vezes ela é legal para o que você está fazendo, para o projeto que você está fazendo. Então, eu só vou parar aqui a apresentação bem rapidinho para mostrar para vocês o exemplo que a gente comentou lá no começo. De um exemplo, assim, bem fora do comum, assim. Realmente, as cores são bonitas, não é inegável, mas elas separadas, elas juntas para um local de estudo, não é legal. Olha só. É bonito? Esse verde-limão tá muito lindo. O preto também é bonito, o branco também é bonito, mas até pra gente Para vender andar roupa de aqui, praia pode até funcionar, né, Bianca? exatamente. Então tem que ter bom senso, né? Talvez se tivesse algum outro elemento no fundo para dar né? Enfim, é que a gente já começa a pensar aqui também em coisas para dar uma arrumada, mas aqui tá bem complexo. Então, vejam, ó, aqui no caso, às vezes tem algumas cores que quando a pessoa rola para baixo o mouse, ela chega até a dar um efeito de continuação da sombra, de tanto problemático que realmente é para o nosso olho visualizar isso, porque as tecnologias evoluíram as cores, surgiram novas cores, surgiram novos tecnologias mesmo do próprio monitor, mas o nosso olho continua o mesmo. Então, a gente também tem que ter bom senso nesse sentido, né? Bia, se você quiser, já que você está com o navegador aberto, entrar no site do Google Fonts, fazendo um favor. E uma outra dica que a gente pode dar também, enquanto a Bia entra ali, é sempre quem for, né, escolher uma cor lá no sistema hexadecimal, né, se for escolher lá na paleta de cor,
tentar pegar não o mais escuro, né, o mais puro, sempre uma escala um pouco menor, né, aí que também ajuda na questão da visualização. E uma maneira de vocês treinarem essas fontes para ver se ficou bom, fazer uns testes, é o Google Fonts, né? Então você ali pode escrever qualquer coisa, um texto, por exemplo, Bianca, né? E ali ele traz várias fontes, Formatos, né? formatos de fontes, e como que fica ali aquele texto naquela fonte, né? Então, também dá para você ter uma noção aí de qual fonte usar, né? Pelo menos um teste inicial, então ele é bem legal, esse site aí, Google Fonts. Depois a gente vai disponibilizar o material, mas só para vocês saberem que tem, beleza? Então, é importante aí. Eu uso bastante. Muito. E também tem como fazer combinações, né, Giovanni? Você usar uma fonte de um jeito e outra fonte de outro tipo, né? Então, você mesclar ali também, gente, o negócio no momento é ter bom senso, tem um bom senso, não usa umas fontes esdrúxulas também, que vão ficar gigantescas às vezes, né, ou que não combina nada. Mas é legal de dar uma brincada ali, né, de você testar também, vai testando, vai entendendo, assim, como que você quer fazer, né, que vai dar certo. Agora eu vou voltar aqui à apresentação. Beleza, então essas foram as fontes, desculpa, foram as dicas de fontes. A gente vai continuar aqui. Bia, pode passar, por favor. Botões, né? Botões também são importantes, a gente utiliza muito esse recurso, né? Ele precisa aparecer, né? Eles têm que ter uma cara de botão mesmo. Ele pode ter a anatomia, podemos dizer assim, um pouco diferente, circular, mais quadrado, mas é importante que ele tenha, né? Que a pessoa olhe ali e pense, é um botão, vou clicar. É importante que ele combine o tamanho dele com todo o contexto, né? Então vem aquele princípio lá da composição que a gente estava falando, e que ele seja integralmente clicável, né? Então você clica ali, ele realmente funcione, abra uma outra página ou execute alguma ação. Então botões assim bem simples, né? Não é muito comum a gente utilizar esse recurso, né? Mas às vezes a gente vai precisar fazer, por exemplo, utilizar um menu drop-down, né? Então é importante que eles sejam organizados aí com poucos itens, né? Para que fique fácil ali do usuário selecionar as funções, tá? E se tiver muitos itens, é importante sempre ter alguma ferramenta de busca ali para ele digitar ali algo para ele procurar, para ser mais fácil acessar, utilizar atalhos e tudo mais. Tá? Mas isso só um caso assim um pouco mais raro, né, de acontecer. Se você tiver paginação, páginas muito longas, sempre é importante a gente criar um mecanismo visual para essa paginação, principalmente para a localização do usuário. Então, dizer quantas páginas tem, por exemplo, né, se for uma listagem, onde que ele está, né, marcar ali, por exemplo, igual eu coloquei esse print ali do Google. Né? Quando a gente faz a busca, a gente tem a quantidade de páginas que tem de resultado, e ele sempre marca ali aonde você está. Então, no caso, estava ali na primeira página. Então, sempre é importante aí você armazenar a última posição. E também uma dica, quando você tem conteúdo que seja de feed, né? Tipo Instagram, sempre que esteja a rolagem infinita. Tá? Então, algumas dicas aí. Outra coisa que a gente usa bastante, que é importante a gente tomar um pouquinho mais de tempo aí, é a questão dos ícones. Né? Então, sempre manter o mesmo estilo de ícones, tá? Sempre tentar usar ícones mais atuais, né? A gente estava lendo esses dias sobre algumas tendências dessa questão de ícones, a gente viu que está utilizando muito ícone 3D, né? Então, isso é bem interessante, aí a gente começar a utilizar para os próximos projetos, né? E se o ícone tem um significado, então, por exemplo, ele é uma pastinha, então não utilizar ele para outra função que não seja algo relacionado ao arquivo, a documento, a, sei lá, acessar um artigo, baixar um ponto doc. Então, sempre manter, se for uma lupa, sempre aquela função de pesquisa, né? Então, não tentar inverter aí os significados dos ícones. Se você utilizar o ícone, não utilizar ele com texto, mas sim como uma legenda. Então, coisas separadas. Você tem uma legenda
e o ícone. Então, a gente usa muito isso aqui. Colocar, por exemplo, clique abaixo para baixar o arquivo, ou para acessar o site. Daí a gente coloca o ícone. Então, é uma boa prática isso aqui que a gente faz. E se for uma coisa mais descontraída, né? Se você puder utilizar, né, num tom assim mais informal, né? Se usa alguns autores que a gente estava lendo para montar essa apresentação ainda indicam, né? Você pode utilizar um emoji, alguma coisa assim para trazer o ar mais descontraído, né? Mas não com muita frequência, né? Claro, sempre tem que utilizar de forma consciente aí. E também um site que a gente usa bastante é o Flático, que talvez alguns de vocês devem conhecer. Eu acho que a gente conversou nessa semana com a Rafa, né? Ela falou que já conhecia. Lá tem muitos ícones grátis e bem modernos, né? Atuais. Então, você consegue baixar. Tem uns que você consegue baixar de forma gratuita e não precisa nem indicar a fonte. Outros você tem que só colocar uma citação ali de quem que criou o ícone. Então, lá tem bastante. E visualmente fica bonito, quebra, né? Aquela monotonia, às vezes, de um só texto na página. Então, é legal essa questão dos ícones aí. Marta, você quer falar? Ou será que... Não, eu esqueci de baixar a mãozinha. Perdão, amigo. Marila? Oi, Giovanni. Olha Oi. só, eu queria... Por que eu estou invertida aqui? Não sei por quê. Obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta bem técnica para o meu conhecimento melhorar um pouco. Okay. Essa páginazinha aí é um Canva, um Figma? Esse do Boas Práticas. Eu tenho duas perguntinhas em relação a essa... O slide, você disse? Esse slide. A gente está usando o Canva. Canva, tá. Uhum. Então, minha pergunta para você, nesse slide específico, né? Acho que tem um ótimo exemplo aqui no meu modo de ver, principalmente para a nossa equipe aqui, né, da gestão, que é um problema que a gente tem conversado, né, um dos nossos desafios, tudo isso que você falou com essa ideia de uma dimensão de cada coisa dentro dessa folha, digamos assim, né? Então, para mim está ótimo, extremamente legível, tem espaços entre as coisas, né? E você comentou lá no slide anterior do grid. Então, minha pergunta para vocês dois é, quem de vocês fez tudo, mas fez especificamente essa página, foi usado o grid ou isso já está tão corporalizado em vocês que vocês nem usam o grid, sabe? Que eu acho que isso é bem importante, viu, equipe da gestão cultural? Que é um pouco isso que a gente vem conversando, né? Mas eu com a Rafaela e a Rafaela provavelmente com o Felipe. Então, eu queria muita atenção agora nessa conversa, nesse pedaço, porque isso aqui é fundamental. Obrigada. Tá, ok, Maria, vou tentar responder. Então, assim, quando a gente usa o Figma e layouts, assim, um pouco mais elaborados, né? Que tem que criar a plataforma, a gente usa o grid. Pode ser de 5 colunas, 6 colunas, até 10 colunas, tá? Isso é importante. Inclusive, a gente coloca o que a gente chama de gutter, que é o espaçamento entre as colunas. Aqui, o caso, era uma apresentação, tá? E como você falou, Marila, a gente faz meio que inconsciente já. A gente organiza as coisas assim, mais porque a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Sempre falando... É que eles fazem 10 por dia, então daí eles já estão prontos. Então, tipo... Nesse caso aqui, a gente fez totalmente intuitivo. Acho que já é intuitivo com a gente, já, na hora de a gente montar uma apresentação. Que é importante mesmo, que eu acho espaçamento entre as coisas, né? O alinhamento, enfim, a hierarquia, né? Como eu comentei ali, é muito importante, até para visualização, né? Então, eu acho que quando a gente... Esse slide aqui fui eu que fiz, né? Esse aqui em específico, né? Então, eu acho que é meio que já do meu costume, né? Como a Marta falou, acho que da nossa rotina ali, tanto a gente fazer, tanto a gente falar, a gente já vai adaptando para nós, né? As coisas que a gente faz. E essa é uma questão, assim, né? Que a gente recebe, às vezes, os slides pronto do professor, né? Ai, meu Deus do céu, daí é bem delicado essa conversa, né? A Manu sabe bem disso também. Mas a gente, às vezes, tenta convencer um pouquinho para trabalhar um pouco mais esses elementos. Tem professor que vai de boa, como tem aqueles que já mandam fechado, não mexa no que eu fiz, né? Então, enfim.
É uma questão também que eu queria comentar, a gente sempre está procurando coisas. Eu, o Giovanni e a Jaque, a gente sempre está procurando coisas. A gente está no Instagram, a gente não está só vendo meme, a gente não está só vendo fofoca, a gente está compartilhando coisas sobre isso também. Ah, Então bom saber que você está no Instagram. Vamos saber que você está. A gente compartilha Tem entre... um grupo, Marta, no Instagram. Que é bom também para gente entender que a gente está sempre em constante aprendizado. Todo dia surge uma coisa nova, todo dia mudam regras. Ou você não gosta de regras, cria sua regra, mas tenha bom senso, tenha estilo. A gente sempre está comentando sobre isso, então realmente, a gente faz muito trabalho sobre isso, mas também é aquela questão, né? Você, como aluno, ia gostar de ver uma coisa tudo junta, parecendo um arroz mal feito, tudo grudado? Não. Se ia gostar de ver uma coisa toda solta? Também não. Então, também pensar, né, com o olhar da outra pessoa que vai ver, sempre fazer um trabalho bem feito, não só porque está sendo pago, mas porque você gosta do que você faz. Você fazer uma coisa porque você quer que fique bonito, você quer participar do crescimento daquele curso, você quer participar do crescimento daquela área que você está trabalhando. Você está pesquisando, está engajado nisso, porque você se importa também, é muito interessante, porque se o Giovanni não se importasse com a apresentação de hoje, ele ia trazer qualquer coisa. Ele não iria para a Bahia. Ele não ia, exatamente. Ele não ia nem se importar em ter que se deslocar, em se importar em ter que deixar coisas de lado para fazer uma coisa bem feita. Então, eu acredito que também vai do profissionalismo da gente olhar e pensar, não, peraí, mas eu acho que eu consigo fazer melhor. E tentar, até fazer alguma coisa melhor. Google tá aí para isso, YouTube tá aí para isso. Não sabe? Aprende. Simples. E a gente nunca sabe tudo, né, Bianca? Ninguém sabe nada. A gente tá sabendo tudo agora. Tá aprendendo agora, né? Por isso que é muito legal. Eu acho, assim, uma prática que a gente tem aqui, inclusive, eu acho que é uma coisa, assim, que a professora Manu faz muito, às vezes manda uma imagem, né? Então você olha, assim, como que será que foi feito isso? Então isso é bem legal da gente ir atrás, né? Então, acho que essa integração aqui, da gente olha uma interface diferente, a gente já manda um para o outro, né? Então, acho que isso é interessante aí. Vamos continuar. Formulários também, mais assim, específico para o mapa da disciplina. Então, sempre pedir essas informações que elas são realmente necessárias. Se possível, criar rótulos indicando, né, o que a pessoa tem que fazer naquele campo que ela tem que preencher. Então, isso a gente faz muito nos nossos mapas. A gente coloca lá o campo, por exemplo, conteúdo. Então, o que ele tem que fazer? O que o professor tem que fazer? As orientações, né? Isso aqui para casos mais específicos, né? Quando a gente trabalha com texto, não tem muito, mas, né, se tiver alguma informação que tem uma máscara, por exemplo, precisa de um número de CPF, do RG, né? Que você tem ali algo meio padrão, né? Você já formatar aquele campo para isso. É sempre importante, né? Tentar validar alguns campos, por exemplo, se o campo for obrigatório e não for preenchido, e a gente sempre ser flexível com os dados, não engessar muito, né? Então, é um texto, cria lá um campo para você digitar um pouco maior e a pessoa vai colocando, né? Não limitar muito o tamanho, né? Porque, por exemplo, como é um conteúdo, a gente nunca sabe quantos caracteres o professor vai preencher. É importante que deixe bem flexível aí esse formulário. Pode passar. Links também é importante. Links precisam realmente ser links e ter a funcionalidade de link. Quando a gente programa, né, em HTML, na verdade, assim, quando a gente utiliza HTML, né, porque HTML é uma linguagem de marcação, não necessariamente uma linguagem de programação, a gente tem a tag lá específica para link, e é aquele link comum que a gente está acostumado, que é aquele link que fica azulzinho, sabe? Fica a palavra, fica com sublinhado azul. Quando você clica, fica, por exemplo, roxo, algo nessa tonalidade. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem, né? Eu acho ela bem ultrapassada. E eu acho importante a gente pegar o link e transformar para algo mais moderno. A gente gosta muito de usar ícones, misturar ícones com links, ou imagens com links, cards com links. Eu acho que isso traz também uma hierarquia visual melhor, uma visibilidade mais agradável. Tá? E é isso, né? Sempre utilizar links quando realmente fazer sentido. Isso é muito importante.
né? Às vezes o professor quer indicar uma leitura fora ali do material dele, né? Por exemplo, um artigo que já está publicado no site de uma revista lá. Então, você pode fazer essa ligação. Ou, às vezes, é um vídeo do YouTube. Você pode ou criar esse link ou você pode incorporar dentro da página. Então, geralmente, a gente utiliza esses links para esses recursos mais externos, né? Como sites e aquilo que eu já comentei com você, tá? E sempre ter padrão, né? Assim, por mais que você varie, né? Você tem que ter pelo menos algo ali que você mantenha como característica ali da tua identidade visual. Então, sempre escolher padrões adequados, se possível, alguns padrões que já são conhecidos, né? Que a gente utiliza, por exemplo, pegar uma imagem e dividir e colocar uma imagem do lado da outra, né? Colocar um banner. Né? Então, são coisas assim que geralmente o usuário está acostumado com a navegação, né, em outros sites. Então, também é importante a gente pensar em algo assim que seja intuitivo para ele, né? E reduzir tarefas com essas questões de padrões, né? Claro que vai depender muito do que vem, né? Do conteúdo que vem. Né? Um caso muito evidente essa semana, até a Marta está aí, pode compartilhar com a gente, foi que a gente estava fazendo a criação da plataforma de uma disciplina de uma residência que a gente tem de turismo, e a professora usava muito artigo, né? Artigo, era link, e eu pensei assim, não, vou usar um padrão. Eu usei um padrão, só que às vezes a gente faz, né, na correria e tal, não percebe, mas daí quando a gente estava navegando, fazendo a validação da disciplina, a gente viu, nossa, tá muito igual, né? Nossa, tem muita coisa igual, assim. Então, vamos pegar esse padrão, mas vamos, nessa parte, nessa área aqui da disciplina, a gente pegar e trocar, né? Colocar um botão, daí colocar uma imagem, colocar um ícone, fazer um card, então, para dar aquela quebrada, né? Então, é importante ter padrão, para uma organização, né? Para tudo, mas, né, dependendo do conteúdo, você também pode dar uma diversificada nesse padrão. Essa questão que o Giovanni está falando é porque o professor, às vezes, ele não sabe o que é possível fazer. É muito do design, do TI, da gente olhar aquele conteúdo, aquela disciplina e ver ali que é possível fazer. Nós não costumamos alterar sem falar com o professor, né? A gente sempre chama o professor, que é um momento muito importante, e diz para ele, olha, o que você acha de ser assim? Hoje mesmo a gente fez a questão dos jogos, né? Então, a gente faz nesse sentido. E você está olhando na validação a disciplina e olha ali que ela está muito, muito retinha. Né? Nós não gostamos muito de retas, né? Nós fazemos curvas. Então, a gente vai mudando, colocando uma imagem, colocando a própria ele solicitar ali um link. Às vezes não precisa necessariamente ser o link, mas a revista, o artigo dentro da plataforma. Né? Então, a gente vai variando a forma de apresentar. E quando o professor manda, ele não sabe desses caminhos que nós que estamos trabalhando, olhamos, sim, estamos analisando, a gente sabe que é possível, né, fazer. Então, isso é muito interessante, que vocês tenham essa criatividade para sugerir formas de apresentar o conteúdo. Nós não interferimos no conteúdo, tá? Porque o conteúdo é de conhecimento do professor. Agora, como apresentar o conteúdo de uma forma leve, usando tudo isso que eles estão falando ali, sim, a gente interfere. Isso aí, obrigado, Marta. Então, para finalizar, a gente deixou uma citação aqui, né, que fala realmente como que é o nosso trabalho, né? Então, o momento em que um designer sabe que chegou à perfeição não é aquele que não há nada mais a adicionar, e sim, né, quando não há mais nada a remover. Então, é realmente o que a gente vivencia aí na prática. Certo? Certo. Eu vou interromper esse compartilhamento, eu vou compartilhar uma página com vocês, que com relação ao que a gente está falando agora, que é dessa disciplina, inclusive, que o Giovanni está comentando, né, que depois a gente foi vendo, e daí foi sugerindo algumas mudanças, daí a professora também viu, né, que o que ela tinha escrito poderia ser modificado, ela mesma visualizou, né. Então, vou mostrar para vocês a página do curso, como ela ficou. A gente não tem mais a página
antiga, porque o Giovanni, na hora que ele está arrumando, ele já coloca em prática ali, né, as mudanças e já atualiza para que o professor tenha acesso a essas mudanças e para que também a gente dê continuação à validação. Por exemplo, se a Marta chegasse e falasse assim, olha, ontem a gente fez reunião com a professora X e daí vocês ficaram de me passar as arrumações que ela pediu, então ela tem que saber agora, né? Então não dá para ficar deixando para posterioridade a gente ver como é que ficou na plataforma. Então, essa aqui já é a parte que foi organizada, mas eu acredito que mesmo vocês não vendo ou antes e só vendo ou depois, vocês vão entender. Então, basicamente assim que vai ficar o curso de vocês, né? Que vai ter uma entrada e a pessoa vai clicar. E aí, aqui, nessa parte dos conteúdos, vejam como é que ele está organizado, bem bonitinho, aqui na parte dos conteúdos, que o Giovanni em específico está falando, é nesse slide aqui, olha. Então, aqui a gente deu uma cara nova para ele estava todo quadradinho, né, como ele falou, num padrão específico, que era o padrão deste aqui, do primeiro. Então, vejam como é que aqui também, acho que vamos começar pelo começo, então. Aqui é a página de conteúdos dessa disciplina em específico. Então, aqui a gente tem o título, vejam o tamanho do título. Já vamos, né, linkar com as coisas que a gente falou agora. O tamanho do título é o mais importante porque a função dele é dizer qual é a temática que está sendo trabalhada aqui. Mas logo abaixo tem um subtítulo, ou um título menor, que está com um tamanho de fonte menor. Aqui o Giovanni colocou em uma caixa com cor diferente. Para quê? Para dar um destaque específico nessa parte do conteúdo que a professora não colocou. Então, aqui, não foi a professora que fez, a gente sugeriu e foi acatado. Ou seja, ele, como programador, viu que precisava colocar esse destaque, o contraste na página, e ele fez e ficou muito bom. Aqui também tem um contraste, tem aqui no caso dos índices tem a hierarquia, como o Giovanni falou. Aqui também tem um card explicativo. Então, vejam só como é que tudo conversa. E logo abaixo tem um botão, que parece um botão, e que pode ser clicado para ir para a apostila que a professora fez. Então, tudo isso que a gente falou aqui na apresentação, ela está aqui sendo apresentada para vocês na prática. Tudo que tem lá, tem aqui. Claro que algumas coisas vão estar em outras páginas, mas aqui no que eu estou mostrando para vocês, então dá para ver que tem tudo, né? Com relação à hierarquia, o contraste, as cores, inclusive, olha, não faz parte dos tons que estão sendo utilizados para a disciplina, mas a gente faz uma brincadeira com outro tom, que também é da mesma faixa de tonalidades, que é o azul. Então, dá para fazer isso, você tem que buscar também, saber um pouco mais sobre cores. Agora, no outro slide, que seriam os aprofundamentos, que inclusive foi uma dica que a Marta passou para a gente, né? Antes estava escrito materiais, e aqui a gente colocou aprofundamentos, em vez de materiais extras ou materiais complementares, foi feita uma brincadeira com a palavra aprofundamentos, e foi refeito, então, a página, do jeito como tá, olha que legal. Tem um título e tem um vídeo. Às vezes pode ser colocado um ícone, como o Giovanni falou, pode ser um ícone. E daí para a pessoa clicar e ser redirecionado para o vídeo. Assim como vocês podem colocar o vídeo aqui. Ou poderiam ter feito uma imagem para a pessoa clicar também e ser redirecionado para o vídeo. Aí no outro, aqui tem o fórum, então, no caso, né? Que aqui seria uma atividade. Tem a explicação da atividade, a divisão dos grupos, o botão aqui para acessar o material do grupo 1 está perto do que está escrito sobre a instrução, né, da atividade do grupo 1. A gente dividiu, olha, fez a outra, diversificou as cores também, mesmo assim utilizando cores parecidas ou cores da mesma faixa de cores primárias ou cores secundárias, alguma coisa assim, né? Que a gente sempre tem que também pensar nesse sentido. Aqui embaixo tem o outro botão. Aí na outra página é o que tinha sido problemático, né? Eu acredito que é a página 20, essa aqui. Aqui era a página do desafio. Então, o que tinha aqui? Tinha essa escrita aqui, que é a explicação, não tinha esse botão, não tinha essa fotografia aqui que a gente fez, essa imagem. Então, o que tinha? Tinha um botão igual aquele da página anterior, um botão reto. E vários botões. Um atrás do outro, acho que, se não me engano, tinha 4, né? Um atrás do outro. Aqui tinha 4, olha. Então, a gente misturou formas também, ó. Aqui tem uma forma já mais retangular, aqui também com retangular, daí tem um botão,
daí seria também muito exagero colocar tudo com imagens. E aqui também a gente fez um diferencial com outras formas. Então, aqui são formas diferentes de apresentar o conteúdo. Então, aqui, quando a pessoa clicar, ela vai lá para o site do Paraná Turismo. Quando ela clicar aqui, ela vai para um PDF chamado Turismo em Números de 2021. E as legendas, né, Bia, ali também. Clique nas imagens para acessar, né, para o usuário também entender o que ele tem que fazer. Isso, aqui, ó. Inclusive, isso aqui, é muito importante, saber o que ele está clicando, né? Isso a gente analisou também, né? A diferença de cores. Tá uma cor escura com uma fonte com cor clara, mas quando ele passa o mouse vai ficar escuro, vai dar um destaque, por exemplo, aqui, como o Giovanni colocou na imagem, olha, quando ele chega com o mouse na imagem, a imagem ela salta na tela, então ela interage também com o que a pessoa está fazendo, né? Agora, o outro aqui, que é a avaliação final, também tinha vários botões, porque a professora mandou muitos sites, 8 sites ela mandou, então a gente aqui quis colocar tudo em imagens, porque se trata de um curso de turismo, então foi colocado cores bonitas, foi colocado imagens do Brasil, com animais do Brasil, por exemplo, aqui no caso do Paraná, eu coloquei essa imagem com o pinheiro, e assim sucessivamente, né, então tem um critério também, apesar da gente ter saído desse padrão que a gente está falando, não é para vocês seguirem um padrão e sempre ficar nele para sempre, é também para vocês, né, brincar com essa questão das cores, das formas, que tem isso, claro, sempre com discernimento, com bom senso, vendo com conceito estético, para ver se está bonito, se está útil, principalmente, porque às vezes está bonito, mas não está útil, como o caso daquele site preto com verde lá, estava bonito, mas não está útil, porque, né, não tem como continuar estudando com aquilo. Bia, acho que eu vou mostrar aqui também a página da recuperação da PAR. Eu acho, assim, que também pode ser uma coisa bem simples e que você consegue aplicar muito daquilo que a gente falou, né? A gente precisava de algo, assim, meio a toque de caixa e que fosse fácil para o pessoal, né, para o público desse curso acessar, né, que é mais uma questão da recuperação. Então, já tinha sido feita a plataforma e tudo mais, a gente precisava criar algo diferente ali para recuperação. Né? Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente criou alguns cards, né, que foi a Bia que criou, explicando a metodologia da recuperação, tá? E para ele acessar as recuperações, para não ficar um monte de link, um monte de atividade do Moodle, o que a gente fez? A gente criou uma página, certo? E, olha, a gente colocou alguns ícones que a gente já utilizava dentro da plataforma do curso e, simplesmente, a gente montou, né, eles dentro de um círculo, certo? Para dar uma visão, né, agradável aqui, simples, né? Porque a página é branca, não tem muitos detalhes, mas a gente trabalhou muito com contraste, né? Então a gente criou os botões aqui embaixo para acessar a recuperação daquele determinado item do curso que ele precisa fazer recuperação, né? Então, conforme a metodologia. Então, por exemplo, se vocês tivessem lá estante, intercâmbio, enfim, né, que vocês estão utilizando, que eu me lembro assim de cabeça, né? Então, se vocês têm um ícone, né? Eu lembro que eu vi o layout de vocês. Caso vocês quisessem fazer algo de recuperação, né? Ou alguma outra coisa dentro do curso, vocês podiam que envolva ali aquela parte da metodologia, colocava o ícone que vocês já criaram, que você já tem identidade, que o pessoal já está usando a plataforma, já está acostumado com aquele ícone, por exemplo, dentro de uma forma bem simples, dentro de um círculo e com um botão embaixo para acessar. Então, fica visualmente bonito e é uma forma também que quebra, né? De você só mandar o link da atividade para o aluno fazer recuperação. Não, você monta uma interface simples, bonita, intuitiva, com instruções, né, organizada, com alinhamento, com espaçamento, e que ele consegue acessar os recursos que ele precisa. Então, seria aí alguns modelos. Gi, Oi. Gi, abra o jogo do GAP, que a gente avaliou hoje. Só rapidamente, assim, compartilhando um pouquinho da nossa experiência em relação à gamificação. Veja, o professor mandou para nós competências e características, né, perfis de pessoas, esse curso é sobre parques tecnológicos. E era um jogo presencial, de cartas presencial.
e ele nos desafiou, né? Falou, olha, eu tenho esse jogo e gostaria que ele fosse, como é que eu posso fazer isso no virtual? E nós ficamos ali, não, vamos pensar, né? A Giovanni vai pensar como ele poderia fazer, desenvolver o jogo, e a gente colocou, e hoje o professor estava muito contente, falou que legal ver o meu jogo que eu uso na sala de aula virtualmente, ser transformado, né? Foi transformado. E para o jogo, nós estamos usando 3 recursos, né? Nós vamos usar o Zoom, esse jogo na plataforma, 4, né? A gente aqui vai rodar a questão em PDF, fórum. Então, uma única atividade vai ter 4 recursos aqui que a gente vai usar. Então, esse é um jogo, ó, né? Eles são 6 perfis, coloca o nome ali na parte branca, e depois ele vai embaralhar, quando ele clicar ali para embaralhar da carta, acho que né? Como é que tá ali o nome? É sortear cartas, vai aparecer as cartas, né? Então, a gente vai ajustar hoje, que é mais ou menos o que vocês fizeram no WhatsApp, com a brincadeira lá no início com a Manu, com a dinâmica, que vocês receberam uma carta, né? Com o que vocês tinham que fazer. E aqui é mais ou menos aquela ideia, só que dentro do Moodle, tá? Então, cada pessoa vai receber, né? Agora ele vai lançar, ele gera o nome ali, cada um vai ter um perfil, uma missão, e ele recebe a carta no e-mail e vai ser separado em grupos no Zoom, tá? Então o que o desenvolvimento aqui do Giovanni foi em que ele tinha que sortear cartas. E agora ele tem que enviar essa carta, porque não é para todo mundo ver todo mundo, individualmente, né? Porque agora esse texto debaixo da carta sai, ele fica só com o perfil. E depois ele ainda tiver essa possibilidade de colocar o projeto que eles têm que criar, porque é uma missão que eles têm que fazer, tá? E depois eles voltam para uma live. Então, só para vocês terem ideia, isso aí foi totalmente, né, a partir de um jogo que o professor usa presencialmente. Nós fizemos alguns ajustes aí e o Giovanni destrinchou como fazer isso que funcionasse dentro do Moodle. Então, a equipe é muito importante. Marília, você está vendo, né, a questão, o quanto é importante vocês. A vontade de ir atrás, a vontade de querer saber, como a Giovanni já falaram, que eles não sabem tudo, eles sabem bem mais que eu, tá? Então, mas são além, né? Mas eles têm vontade, sabe? Aquilo que a gente coloca para a equipe. A gente diz, poxa, precisamos fazer isso. Eles não dizem não. Vamos ver o que é possível. E isso é muito importante na equipe, tá? Vamos ver o que é possível, vamos ver até onde a gente chega. Isso é o diferencial de uma boa equipe, né? Eu tenho orgulho deles, eles sabem disso, eu vivo falando isso, chamo eles de lindo todo dia, e porque eles são assim, né? Eles vão mesmo, vão atrás, vão aprender. Eu lembro a primeira vez que a Bianca viu o Figma, ela quase chorou, né? Eu não quero o Figma. Eu falei, cara, mas ele é tão bonitinho, né? Eu não sei o que é, eu não sei lidar com o Figma ainda, né? Não me dediquei tanto a isso. Mas foi 2 toques, ela tá aí dando aula do Figma junto com o Giovanni, né? Então, isso é o diferencial, tá? Não é olhar a dificuldade, mas a possibilidade. Isso mesmo. E o legal também que é um processo que você vai construindo, né? Então, esse jogo ali, a gente vai fazer algumas modificações agora e a gente vai refinando até a hora da disciplina acontecer. Então, isso que é legal também. Esse contato. Então, a gente quis mostrar, na verdade, tudo que a gente utiliza de recursos, não tudo, né? Mas, assim, uma boa parte, né? Algumas dicas. O que a gente já vivenciou, que a gente já tem experiência para compartilhar com vocês aí do nosso dia a dia.